Caros confrades redentoristas aqui presentes, caros noviços que fazem hoje a profissão, Carlos, Fábio, Jefferson, queridos irmãos e irmãs presentes aqui na Igreja da Glória, e você que nos acompanha através das redes sociais da paróquia. O motivo maior da nossa celebração nessa noite é o tema da vocação. Rezar a vocação, celebrar a vocação, é celebrar o mistério grandioso da nossa vida, porque toca no sentido da vida, o que nós temos de mais precioso em nossa caminhada nesse mundo. Viver com significado, viver com sentido. Vocação tem a ver com a nossa realização como pessoas humanas, com a nossa felicidade. Vocação tem a ver com as possibilidades que vamos aproveitando na vida para crescermos, florescendo onde Deus nos plantou. Mas a experiência da fé nos ajuda a compreender que a vocação está intimamente ligada a Deus. É uma relação dialógica entre Deus e cada um de nós, pessoas humanas. Deus é aquele que chama, vocare. E Deus chama porque Ele nos quer mais. E Deus chama porque Ele nos dá uma missão. E Deus chama porque Ele nos ama e acredita em cada um de nós. A gente só pede alguma coisa a quem a gente confia e sabe que vai dar conta. É justamente por esse grande amor de Deus por nós que Ele nos chama. Mas há um outro lado que é a resposta de cada um de nós. A nossa resposta pode ser sim, pode ser não. É uma resposta que é construída ao longo da nossa história. Não é dada de uma vez por todas. Por exemplo, você marido, você esposa, que deram o sim à vocação matrimonial. Não foi apenas no dia da cerimônia do casamento que vocês deram o sim, que assumiram a vocação. Ela precisa ser renovada a cada dia. Ela precisa ser construída, não é algo dado, pronto, acabado. É um caminho trilhado. Na nossa vocação de religiosos e religiosas também. É um caminho que nós vamos construindo. É um sim que vai sendo tecido em meio a alegrias e dores, a dúvidas e confiança. Mas é preciso coragem para dar o passo. Você percebe que vocação então está ligado à liberdade humana. E onde há liberdade, há risco. A liberdade não traz garantias, ela traz possibilidades. É disso que nos fala a primeira leitura de hoje. A leitura do livro do profeta Jeremias. Logo no início do livro, para Jeremias, ser apenas sacerdote já estava de bom tamanho. Uma vez que ele era da família sacerdotal, e tornar-se sacerdote estava no sangue. Ele serviria a Deus, cumpriria seu papel. Mas Deus quer mais.
Deus não quer Jeremias apenas como sacerdote, Deus quer Jeremias como profeta. Ser profeta é muito mais exigente, porque profeta é aquele que anuncia a palavra de Deus, a vontade de Deus, mas profeta também é aquele que denuncia a infidelidade, o pecado. Profeta é aquele que chama a consciência do povo para a fidelidade a Deus. E essa não é uma tarefa fácil. O profeta é perseguido, é humilhado, ridicularizado, porque as autoridades, os governantes, o próprio povo não se sentem muito confortáveis com alguém chamando ao crescimento, apontando feridas, mostrando fragilidades, provocando a mudança. Nós somos assim. Aqueles que querem provocar muitas mudanças em nós nos incomodam. E às vezes a gente prefere que eles estejam longe. Por isso, Jeremias diz: Senhor, eu não sei falar, eu sou muito jovem, procure outro. E a resposta de Deus para ele é: antes de te formar-te no seio materno, eu te conheci e te consagrei para ser profeta. Não digas que és novo. A todos a quem eu te enviar, irás. Não tenhas medo. Eu estou contigo para defender-te. Ou seja, Deus diz a Jeremias que Ele não só chama, mas Ele capacita. Ele dá a possibilidade de Jeremias responder. E nós sabemos que o contrário de fé é medo. Quem tem fé não tem medo, tem coragem, tem ousadia, tem firmeza. Por isso Deus chama Jeremias a dar um passo além do medo, confiando na promessa de Deus. E ele diz mais, diz: ponho as minhas palavras em tua boca. Tu não sabes falar, mas eu ponho minhas palavras para extirpar e destruir, devastar e derrubar, construir e plantar. Essa é a história de Jeremias. E ele aceita sair da condição de sacerdote, do comodismo, para algo mais, de ser profeta, correndo todos os riscos, mas com a promessa de Deus ele confia e vai, e sofre muito. Quem conhece a história de Jeremias, e é uma história que vale a pena ser lida, ele padece muitas dores, mas é fiel ao chamado. Hoje nós temos 3 jovens que, como Jeremias, também dizem sim: Carlos, Fábio, Jefferson. São conhecedores de suas limitações, mas também sabem das suas possibilidades, das suas qualidades. E hoje são chamados a serem mais. Você, Carlos, você, Fábio, você, Jefferson, ao responderem sim a Deus, ao chamado, ao emitirem os votos, estão sendo chamados para algo mais na vida, para saírem da mediocridade, do salário mínimo, do tanto faz, do qualquer coisa, ou do qualquer jeito, para darem mais de vocês, para darem o melhor de vocês como pessoas humanas, como gente. Vocês estão sendo chamados a serem missionários num mundo muito exigente. Um mundo marcado pela violência, pela injustiça, pela ganância. No mundo de muitas transformações. No mundo onde a voz de Deus é muitas vezes calada, subjugada.
Não é fácil ser profeta hoje, Jefferson. Não é fácil ser missionário hoje, Fábio. Não é fácil ser redentorista hoje, Carlos. É próprio para quem tem grandeza de alma. Por isso é muito bonito ver vocês dispostos a darem o sim. Não uma beleza estética, não. Uma beleza de alma, de interior, de vocação. No mundo onde tantos jovens duvidam, se acomodam, se omitem. Como é bom ver vocês três jovens que querem ir além, que querem mais. Para isso, ouça a segunda leitura. Tende entre vós o mesmo sentimento que existe em Cristo Jesus. Jesus Redentor é a referência. Jesus Redentor é para vocês o critério das escolhas fundamentais, da opção fundamental da vida. É nele que vocês precisam olhar e contemplar sempre. Se vocês contemplarem os desafios, os problemas, as dificuldades, certamente vão desanimar, vão fazer filha com aqueles que reclamam e lamentam. Mas se vocês olharem para o Cristo Redentor, nele vão encontrar a força para seguirem adiante. Porque serão muitas as dificuldades, lógico, como na vida de todos nós. Mas em Cristo somos mais que vencedores. Por isso que o Evangelho nos apresenta a bela história do jovem rico, né? Um jovem rico cheio de empolgação, mas com pouca disponibilidade para desalojar, com pouca vontade de desapegar, com pouca vontade de abrir mão daquilo que ele já conseguiu. Ele chega elogiando, ele quer alcançar a vida eterna, mas quando Jesus coloca a condição do desapego, só uma coisa te falta, vai, vende tudo o que tens, dá aos pobres e terás um tesouro no céu. Ele desanima e volta para casa triste. Santo Afonso, nosso fundador, tem uma palavra para isso, destaco, que é justamente esse desapego, estar destacado da realidade. Não existe vocação sem coragem de perder. Não existe vocação sem renúncia. Não existe vocação sem sacrifício. Aliás, toda escolha, toda decisão é um corte que a gente dá. Ou isto ou aquilo. Eu não posso escolher tudo, eu não posso escolher todas as coisas. Para escolher algo, eu abro mão de outra coisa. E por isso muita gente vive nas dúvidas, porque tem medo de perder, tem medo de abrir mão, e vive na ilusão de querer abraçar tudo. Não, não é possível. Não somos deuses, somos pessoas. Quem não tem coragem de perder, nunca vai realizar-se na vocação. Será sempre alguém insatisfeito consigo mesmo. E aqui entra a vida religiosa. A vida religiosa consagrada, ela é um dom de Deus para a igreja. Todo religioso, toda religiosa, é um testemunho de Deus. Quer viver o batismo de forma radical, quer viver a profecia de modo radical. Todo religioso e religiosa fazem a sua consagração a Deus da sua vida. A raiz dessa consagração é o batismo. Quando a nossa grande consagração é feita nas águas batismais. O batismo é a raiz de todas as vocações. Toda vocação brota da nossa consagração batismal.
E a vida religiosa é uma maneira de viver o batismo. A vida religiosa é um caminho, é uma forma de viver o batismo. Os votos religiosos são meios para viver a vida religiosa. Meios. Porque o principal é a consagração. Para viver essa consagração a Deus, temos 3 votos que Jefferson, Carlos e Fábio vão assumir nessa Eucaristia. O voto de pobreza, que é o voto do desapego das coisas, da partilha dos bens. É dizer não a uma sociedade consumista, acumuladora. É dizer não a uma vida de vaidade, de luxo, onde se vale pelo que se tem e não pelo que se é. É dizer não a uma vida de aparência social e escolher a verdade do coração e do interior. Esse é o voto de pobreza. É usar os bens sem depender, sem estar apegado a eles. E todo religioso é chamado a fazer esse voto. O voto de castidade, que é muito mais do que não casar. É consagrar a minha sexualidade, meus desejos a Deus. É ter um projeto para a minha sexualidade. Um projeto que direciona meus desejos para o anúncio do reino, no amor universal, no amor que inclui a todos, não um amor direcionado apenas para uma pessoa, como no casamento, mas um amor que quer abarcar a todos, especialmente os mais pobres, os mais abandonados, os mais necessitados. Emitir o voto de castidade é buscar essa inteireza do nosso ser para com Deus. É não querer viver partido, fragmentado, dividido. E o voto de obediência. Obe audire. Saber ouvir. É não fazer da minha vontade o império do meu eu, o critério das minhas decisões. É saber escutar a vontade do meu grupo, da minha congregação, da minha província, da minha comunidade. É abrir mão de projetos individualistas para acolher projetos comuns, comunitários. É não fazer do meu eu, do meu umbigo o centro do mundo, mas me colocar num projeto comunitário. São esses 3 votos que você, Jefferson, você, Fábio, você, Carlos, vão fazer hoje. Chamados votos temporários, por 3 anos. Depois virão os votos definitivos, perpétuos. Mas isso não significa que eles vão fazer apenas uma experiência para ver se vai dar certo. Não. É um tempo de aprofundamento. Os votos chamados temporários, por esses 3 anos que os jovens emitem hoje, é uma primeira experiência na vida religiosa, ainda marcada por estudos e por convivência, já como missionários redentoristas, para que possam amadurecer o chamado, amadurecer a vivência desses votos, aprofundar a consagração, para com uma consciência maior ainda, daqui a 3 anos, emitir os votos perpétuos, consagrando então totalmente para a vida toda, como missionários redentoristas, religiosos, como sinais do reino de Deus. Parabéns, Jefferson. Parabéns, Fábio. Parabéns, Carlos. Sejam muito bem-vindos ao nosso grupo redentorista, que acolhe vocês com muito carinho, com muito amor, e vê em vocês muita esperança para evangelizar. Venham para somar conosco, venham para agregar valor ao nosso trabalho, à nossa província. Venham com grande amor aos pobres, aos simples, aos pequenos.
Venham com vontade de crescer, de serem mais. Venham com a decisão de romper com todo o comodismo, com toda a preguiça, com todo o individualismo. Venham com muita fé em Cristo Redentor, o único que é capaz de sustentar os votos de vocês. Que Deus os abençoe e o Santíssimo Redentor ilumine e proteja a caminhada de vocês. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.